Se não bastasse a crise econômica, o Bolsonaro e toda a economia do Brasil estão com um problemão desde o dia 4 de setembro. Eu falei aqui no mês passado, foi logo antes daqueles protestos de 7 de setembro do Bolsonaro, que a China tinha cortado a importação de carne brasileira. Lembra disso? Por quê? Porque o Brasil teve casos de vaca louca, né? Lembra daquela doença, a vaca louca? É uma doença que dá na vaca, e se a vaca com aquela doença for abatida e a carne for comida, essa doença não tem cura em humanos. Mais do que isso, essa doença é altamente contagiosa entre o gado. E aí, a China cortou as importações de carne brasileira. O Brasil não está exportando carne para a China desde o dia 4 de setembro. A China é a maior compradora de carne brasileira. Veja bem, o que aconteceu nesse tempo? O governo Bolsonaro está desesperadamente tentando liberar a exportação da carne lá com os chineses. Só que a China não quer. E não tem previsão de volta. Veja bem, o governo Bolsonaro achou que essa suspensão seria de 2 a 5 dias. Aí passaram 5 dias, nada. Uma semana, nada. 2, 3, já são mais de um mês. E a China não tem previsão para voltar à exportação da carne brasileira. O que aconteceu? Vários frigoríficos menores estão praticamente falindo, à beira da falência. E muitos outros frigoríficos estão dando férias coletivas para seus trabalhadores. Tem mais de 100 mil brasileiros trabalhadores em férias coletivas. E veja bem, férias coletiva é uma coisa assim, quando dão férias coletivas, no começo é remunerado, depois não é mais. É como se estivessem desempregado, esperando indeterminadamente para voltar para o emprego sem receber um centavo. Olha o tamanho do problema. Mais do que isso, a gente está falando aqui de um negócio de mais de 15 bilhões de dólares anuais. Quer dizer, o Brasil está perdendo centenas de milhões de reais todos os dias com essa queda na exportação. E o governo chinês rindo da cara do Bolsonaro. É bom falar mal da China, né? Bom falar mal da China? Agora, olha o tamanho do problema. Outra coisa, se a gente está noticiando aqui que o preço da carne está cada vez mais alto, prepara. Porque assim que a China voltar a importar a carne do Brasil, o preço da carne aqui no Brasil tende a aumentar mais de 10%. Eu vou explicar tudo isso, mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Eu vou explicar agora, rapidamente, mais um pouco sobre o problema com a China. Olha só, em setembro foram diagnosticadas 2 vacas com o mal da vaca louca, 2 bois no caso, com o mal da vaca louca. Ok, era o caso atípico, tem 2 tipos de casos da vaca louca. O caso típico é quando há contágio, e o caso atípico é quando não teve contágio, simplesmente o gado pegou essa doença, tal, foi abatido. Ok, aí o que acontece? O Brasil tem um acordo bilateral com a China e a China automaticamente cortou todas as importações da carne brasileira. A China não importa mais carne brasileira, passaram a importar dos Estados Unidos. Ok. O governo chinês aproveitou a deixa. O governo chinês estava torcendo, eles estavam loucos para uma oportunidade para ferrar o Brasil. Estavam loucos para isso. E não vinha oportunidade. Porque uma coisa é você cortar a importação da carne brasileira lá na China, e aí o governo brasileiro fala, o que é isso? É retaliação, não sei o quê. E fica ruim para os 2 países para a relação comercial. Outra coisa é quando você tem uma desculpa. E aí veio a desculpa perfeita, a China falou, oh, que bom, graças aos céus. Cortaram. Ok. O governo Bolsonaro achou que ia resolver em menos de uma semana. Foi passando o tempo, nada. Aí os frigoríficos grandes, quando eu digo grande, eu quero dizer JBS, Friboi, esses grandes que todo mundo conhece, e alguns outros que a gente acaba nem conhecendo por nome, mas que a gente consome a carne deles, eles conseguem realocar toda a produção deles para o mercado nacional, para o mercado interno. Então, começou a haver mais carne no mercado interno do Brasil. Aí você está falando, mas Thiago, se tem mais carne, como é que a gente está pagando tão caro? Porque a gente está pagando o preço que os chineses pagariam. Então, como o dólar está alto e os chineses pagam em dólar, toda transação internacional é em dólar, ou mesmo qualquer outra moeda, o real está desvalorizando frente a todas elas, o que acontece? Nós pagamos no Brasil em real, mas com um real a 5,50, com o dólar a 5,50 reais, a gente paga muito mais do que se o dólar fosse mais baixo, porque eles não vão ter prejuízo. Esse prejuízo deles, eles fazem a gente pagar. A gente está transferindo renda para esses bilionários donos de frigorífico. Ok, só que os frigoríficos menores não conseguem se adaptar tão rapidamente, porque eles não têm esse fôlego para dizer, vou pegar minha produção aqui, em vez de eu mandar lá para a China, eu já vou aqui mandar para locais aqui no Brasil, para outros produtores. Não conseguem. Para outros produtores não, para outros mercados, para outros distribuidores. Não conseguem. E aí o que acontece? Esses frigoríficos menores começaram a dar férias coletivas para seus funcionários. E alguns deles já estão com dívidas. Por quê? Porque imagina um mês, uma empresa grande, que tem um giro de capital muito grande, ou seja, entra muito dinheiro e sai muito dinheiro. Para de entrar o dinheiro. Você fecha a torneira daqui. Para de entrar o dinheiro, mas continua saindo. Continua saindo. Aí eles
dão férias coletivas para os funcionários, mas eles não podem abater o gado. E o gado continua vivo. Se o gado continua vivo, continua comendo, continua precisando de tratamento, de veterinário, de um monte de coisa. Eles continuam gastando. Se eles abaterem o gado, eles não podem dar férias coletiva, porque os funcionários estão lá exatamente para abater o gado. Então eles estão com um problemão. E os frigoríficos mais grandes, mais grandes, olha que coisa horrível. Os frigoríficos maiores, é que eu tô no México, eu falo tudo em espanhol e existe mais grande em espanhol. Os frigoríficos maiores, eles pensavam, pô, 1 ou 2 semanas ok, mas um mês não. Um mês tá ruim para todo mundo. A única sorte do governo Bolsonaro é que estamos no ciclo pecuário. O ciclo pecuário é o seguinte, há ciclos no ano em que há maior produção de gado, ou seja, há mais abate de gado, e há ciclos em que há menor. E setembro, agosto, setembro, é onde a produção é menor. Só que outubro já começa a aumentar. Por quê? Porque começam as festas de fim de ano. No mundo inteiro, não só no Brasil. Então a produção aumenta. Tá um problemão, porque se a China não volta a importar carne brasileira, isso tudo vai encalhar. E veja bem, a outra parte do problema, é o que eu falo, inscreva-se aqui no canal que aqui a gente explica tudo, porque a grande mídia não vai falar disso, você não vê isso aí na Globo. A outra parte do problema é o seguinte, se a China volta a importar carne brasileira, a gente volta a exportar para a China, sabe o que acontece? Esse excesso de carne que tem aqui no mercado brasileiro vai acabar. E aí, o preço da carne automaticamente começa a disparar. E aí, eles estimam que possa subir em 10%. Subir de novo o preço da carne. E aí tem uma outra coisa. Quando eles estimam 10%, eu sei, você sabe. Eu não nasci ontem. Eu, Thiago, não nasci ontem. Você nasceu ontem? Você sabe que quando falam 10% é porque vai aumentar 20%. E olha, já tá caro. Já tá muito, muito caro. E vai aumentar mais ainda. E o pior, eles sempre mandam a melhor carne, da melhor qualidade, daquele boi porreta, eles mandam para a China. A pior, o que tem de pior, eles deixam no mercado interno do Brasil. Hoje está mais ou menos misturado. Daqui a pouco a gente vai estar pagando 10, 15, 20% a mais do que está pagando hoje, que já está caríssimo, por uma carne que vai ser a carne de terceira qualidade, porque a de primeira e segunda eles mandam lá para a China, ou de quinta qualidade aqui, porque as outras 4 primeiras, faça quantas qualidades quiser, a gente pega a pior. O resto vai para a China, para os Estados Unidos, para a Europa. Então a coisa tá ruim, tanto para os frigoríficos, quanto para o governo Bolsonaro e para o povo brasileiro. E, enquanto isso, o governo chinês manda indiretas para o Bolsonaro em reuniões da ONU, em reuniões de comissões e tudo mais. A China tem posicionamentos diferentes do Bolsonaro em absolutamente tudo. Aí você pensa, tá, e o governo Bolsonaro, tá, Thiago, o governo Bolsonaro está tentando parar com isso. Eles estão tentando voltar a ser amigos da China, assim como era no governo Lula, em que a China era um grande parceiro comercial do Brasil. Criaram o BRICS junto, o BRICS é aquele grupo econômico que tem Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e que eram os países que mais cresciam na época no mundo, tudo mais. É isso que está acontecendo? Não. O governo Bolsonaro continua xingando a China em tudo que é comissão da ONU. A gente acaba não sabendo porque a mídia não fala muito disso, mas lá na Suíça, onde tem a ONU, todos os dias tem reuniões de comissões, tudo mais, tem a embaixadora do Brasil na ONU, que sempre fala mal da China, são todos olavistas. Olavistas é o Olavo de Carvalho, que acha que a China, os comunistas, estão dominando o mundo, esse pessoal que acha que injetaram um chip na vacina, que aí a vacina vai ativar quando o 5G estiver aqui e tudo mais, que seremos todos controlados mentalmente pela China. Esse pessoal maluco são os que estão lá na Suíça, representando o Brasil e brigando com a China todos os dias. E quando eu digo todos os dias, em todas as comissões possíveis e imagináveis. Eu vou te dar um exemplo. Eu falei isso aqui várias vezes no ano passado e no começo desse ano. A China quer que a vacina para a Covid-19, as vacinas, tenham patente universal, ou seja, todo o código da vacina, ou seja, como produzir a vacina, isso seja tudo público para que qualquer país possa produzir a sua vacina e vacinar o mundo inteiro, para que o mundo inteiro esteja vacinado em pouco tempo. O que os outros países que não produzem vacina, a China produz, viu? Obviamente, a Coronavac é chinesa, tem a da Sinovac é chinesa, tem várias que são chinesas, ok. Sinopharm também, outras. Mas os países que não produzem vacina, que não tem um laboratório que produz a vacina, que tem a patente de vacina, o Brasil é um deles. Todos eles são a favor, porque eles querem o quê? Eles querem ter a patente para poder produzir a vacina eles mesmos, para não depender de comprar dos outros. O Brasil é o único país que está contra a China. Os chineses, os indianos também estão por aqui com o Brasil, para você ter ideia, quase todo dia nos jornais da Índia falam mal do Brasil, quase todo dia. Os indianos conhecem muito bem quem é Jair Bolsonaro e odeiam o Bolsonaro, para você ter ideia. Lá no Pará, olha só. Aqui no Plantão Brasil a gente roda também com carro de som nas ruas, denunciando os crimes do Bolsonaro. Esse é em Ananindeua,
parar denunciando o Bolsonaro. Ó, quem quiser apoiar nossas ações, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu. E o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro. O Brasil inteiro pede fora Bolsonaro. E o Plantão Brasil vem aqui denunciar. Esse desgoverno tem que acabar. Plantão Brasil, aqui faz oposição a esse desgoverno todos os dias. Seja membro do canal e apoie essas ações. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o preço da gasolina é culpa do Bolsonaro. E a sua família é só comprando mansão. E o povo brasileiro... O povo brasileiro só sofrendo de montão, era o final do refrão ali. Quem quiser apoiar nossas ações, já falei, tem o botão Seja Membro. No primeiro comentário tem o Pix, PicPay e as minhas outras redes sociais. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar no vídeo. Tinha carne brasileira que foi exportada, foi pelo menos faturada antes do dia 4 de setembro e que tinha uma fila nos portos do Brasil e que só foi enviada para a China depois do dia 4. Eu tô falando aí de mais ou menos 200 mil toneladas de carne. Sabe o que está acontecendo com essa carne? Essa carne está na China paralisada e tá para ser incinerada. É carne brasileira sendo incinerada lá na China, enquanto o povo brasileiro compra osso. E aí eu te pergunto, 200 mil toneladas de carne, dava para alimentar as pessoas que estão na fila do osso, que estão passando fome? Dava sim ou não dava? Comenta aí, deixa aí o seu comentário, aproveita, se inscreva no canal. Falou!